Olá, meu irmão e amigo, chegando para você mais um programa Vidrados na Palavra com o seu irmão e amigo, pastor Osiris Santos. Olá, queridos ouvintes, eu sou o pastor Osiris Santos e este é o nosso podcast Vidrados na Palavra, produzido para aqueles que amam a Palavra de Deus e que entendem a necessidade de se alimentarem desta palavra. Para mim é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E no nosso episódio de hoje, nós vamos ter daqui a pouquinho a nossa parábola da vida, cujo título é Os Olhos de Quem Vê. E logo em seguida vamos ter a reflexão na palavra do Senhor, cujo título é Dai a Deus o que é de Deus. A nossa convidada de hoje é a nossa querida irmã Ariane Lima. Eu quero falar um pouquinho para você sobre a nossa igreja. Eu sou pastor da Igreja de Nova Vida em Itaipu, Belford Roxo, que fica na Rua da Sociedade, lote 8, quadra B, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Nós temos as nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3. Você entra lá na nossa página, participa das nossas transmissões, ou seja, transmissão dos nossos cultos ao vivo, todo domingo pela manhã, a partir das 9h30 e à noite, o nosso grande culto de louvor e adoração, a partir das 19 horas. E o nosso culto da semana, a nossa quarta-feira da fé, todas as quartas, a partir das 19h30, uma palavra de fé da parte de Deus para edificar a sua vida. E também, quando você acessa o link do nosso podcast, você vai ver lá um caminho, ou seja, um outro link para que você possa enviar para nós a sua mensagem de voz e participar conosco desse programa, deixando a sua pergunta, e nós vamos ter um imenso prazer em responder dentro dos assuntos que nós temos tratados no nosso podcast. Então vamos à nossa parábola da vida de hoje. O tema da nossa parábola de hoje é Os Olhos de Quem Vê. E diz assim a nossa parábola. Um dia, um pai de família rica, grande empresário, levou seu filho para viajar até um lugarejo com o firme propósito de mostrar-lhe o quanto as pessoas podem ser pobres. Seu objetivo era convencer o filho da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, seu status e seu prestígio social. O pai queria, desde cedo, passar esses valores para o seu herdeiro. Eles ficaram um dia e uma noite numa pequena casa de taipa de um morador da fazenda de seu primo. Quando retornavam da viagem, o pai perguntou ao filho: "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" "Muito boa, papai." "Você viu a diferença entre viver na riqueza e na pobreza?" perguntou o pai. "Sim, pai", retrucou o filho pensativamente. "E o que você aprendeu com tudo o que viu naquele lugar tão pobre?" disse o pai. O menino então respondeu: Pai, pude ver muitas coisas. Vi que nós temos só um cachorro em casa, enquanto eles têm 4, papai. Nós temos uma piscina que alcança metade do jardim e eles têm um riacho sem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua no céu, papai. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários numa gaiola e eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes e soltas, papai." O filho suspirou e continuou: "E além do mais, papai, observei que eles oram antes de qualquer refeição, enquanto nós sentamos à mesa e falamos de negócios e eventos sociais. Então comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde fui dormir com o Tonho, passei vergonha, papai, pois eu não sabia sequer orar, enquanto Tonho se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive por nossa visita. Lá em casa,
Vamos para o quarto, deitamos, assistimos TV e pronto, dormimos. Outra coisa, papai, eu dormi na rede do Tonho e ele dormiu no chão, pois não havia rede suficiente para cada um de nós. Na nossa casa, nós colocamos nossa empregada para dormir naquele quarto onde guardamos entulho, papai. Apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o garoto falava, o pai ficava constrangido, enrubescido e envergonhado. O filho, em sua sábia ingenuidade e brilhante desabafo, abraçou o pai e ainda acrescentou: "Obrigado, papai, por ter me mostrado o quanto somos pobres." A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, então lhes recomendou Jesus: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não é o que você tem que determina a sua felicidade. Pense nisso e viva melhor. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Olá, pessoal. Eu gostaria que nós estivéssemos lendo nesse momento o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim: "E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então aqui nós podemos ver que os fariseus e os mestres da lei da época, eles tentavam pegar alguma falha de Jesus em todos os sentidos que eles pudessem. Mas especificamente nessa passagem, eles colocaram algumas pessoas para espiar Jesus, para conseguirem alguma prova contra ele, para ver se eles conseguiriam pegar ele em alguma palavra dita. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre isso, o cuidado que devemos ter, tanto com as nossas palavras, quanto com a nossa postura diante de algumas coisas. Então, Jesus tinha acabado de contar uma parábola que se aplicava perfeitamente para os principais dos sacerdotes e os escribas. E eles sabiam disso, né? Eles sabiam quando aquilo se aplicava para eles. Eles eram hipócritas, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Então eles se revoltam e, como eu já disse, pagaram algumas pessoas para poder ficar de olho em Jesus, vigiando Jesus, para ver se Jesus falaria alguma coisa que pudesse, digamos assim, culpá-lo ou condená-lo. Eles queriam tentar pegar Jesus por alguma palavra dita por ele mesmo, para que pudessem entregar ele para o governador, né? Achar culpa em Jesus. E por isso, com muita malícia e astúcia, eles resolveram então levar a cabo esse plano. E aí resolveram mexer numa questão muito
polêmica, digamos assim, né? Os judeus eram obrigados a pagar um tributo ao imperador romano, que era César na época, e dependendo do que Jesus dissesse quanto a essa questão, quanto a esse questionamento que eles fizeram, se seria lícito pagar tributo a César ou não, isso seria uma excelente oportunidade para que eles pudessem apanhar Jesus contra o imperador e assim ter provas suficientes para poder acusar ele de alguma coisa, né? Só que, na verdade, como nós sabemos, eles agiam com muita hipocrisia, eles odiavam pagar esse tributo, odiavam. Então, se eles conseguissem que Jesus dissesse que não era lícito para os judeus pagar esse tributo, eles levariam Jesus diante do governador para poder ser condenado por aquilo, né, por talvez estarem incitando os judeus a não pagarem o tributo, mas, ao mesmo tempo, os judeus também adorariam ser isentos dessa obrigação. Então, eles estavam agindo com hipocrisia. Mas Jesus, como nós sabemos, ele estava sempre muito atento, muito ligado com o Pai, muito ligado com o Espírito Santo, e Jesus entendia essa astúcia, né, deles, estava atento para isso, estava atento o suficiente para perceber essas más intenções e agir com prudência e sabedoria na sua postura e naquilo que ele ia falar. Então, a resposta que ele deu a essa pergunta foi tão sábia, mas tão sábia, que deixou aqueles homens sem nenhuma reação diante de tamanha sabedoria. Por certo que ninguém esperava uma resposta como aquela. Ninguém esperava, né? E o que aconteceu foi que, na verdade, eles não puderam apanhar Jesus em nenhuma palavra. Eles que tiveram que se calar, se recolher na sua insignificância e ficar apenas maravilhados com aquela sábia resposta. Jesus era 100% Deus, como a gente sabe, mas ele também era 100% homem quando esteve aqui entre nós. Então, ele não deu essa resposta como Deus, ele deu essa resposta como homem. E assim como Jesus não pôde ser pego em momento algum por suas palavras, e não porque era Deus, mas como sabe o homem que ele era, nós também podemos e, na verdade, devemos imitar o seu exemplo. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje nós falhamos muito naquilo que nós falamos, naquelas reações, né? Principalmente quando estamos sendo provocados, tentados, irritados, instigados a justamente falar o que não deveríamos falar ou reagir como não deveríamos reagir, né? Então, nós falhamos muitos, nós somos pegos pelas nossas palavras. Então, se fosse com um de nós, teria muita chance deles conseguirem nos apanhar em alguma palavra, infelizmente. Então, tudo o que eles não conseguiram fazer com Jesus, através das palavras que ele dizia, infelizmente conseguem fazer com a gente, né? O inimigo consegue tirar muito proveito das nossas reações equivocadas, das nossas palavras mal colocadas, e consegue nos apanhar naquilo que nós mesmos falamos. Isso porque muitas vezes estamos distraídos, né? Totalmente desligados, sem conexão alguma com Deus, sem sensibilidade alguma com o Espírito Santo, e acabamos nos entregando de bandeja ao inimigo pelas nossas próprias palavras. Então, nós precisamos nos atentar para essa verdade, para que não sejamos apanhados em nenhuma palavra. Precisamos agir e reagir com sabedoria e prudência, assim, ter muito cuidado com as nossas respostas, né? Principalmente diante de questões polêmicas que envolvem o cristão e o mundo, o cristão e a política, o cristão e o dinheiro e tantos outros assuntos, né, que são polêmicos, que geram discussões, que às vezes, né, parecem que falam de propósito, nos incitando a ficar chateados e a reagirmos contrariamente. Então, nós precisamos olhar para as reações sábias de Jesus e fazer a mesma coisa. Por quê? Às vezes as pessoas falam, mas era Jesus, por isso que ele respondeu assim. Mas isso não justifica absolutamente nada. Por quê? Jesus, como homem, ele agia 100% pela orientação do Espírito Santo, né? E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós hoje também, justamente para nos conformar a cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. E outra coisa, se precisamos de sabedoria para agir,
para responder, para reagir, para falar, nós podemos pedir a Deus que nos dará liberalmente. Nós temos essa garantia da palavra lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Então Jesus, ele resolveu questões polêmicas de uma forma calma, tranquila, cheia de sabedoria, sabedoria que vinha do alto e que derrubava questionamentos vãos, e nós temos acesso a essa sabedoria também. Então a questão desse tributo que os judeus pagavam era muito polêmico para eles na época. E eu acredito que depois dessa resposta e desse posicionamento de Jesus, foi difícil continuar esse assunto depois, né, em algum outro momento para eles. E uma outra coisa interessante que me chamou muita atenção nisso tudo foi a postura, né? A posição que Jesus assumiu diante dessa situação. E, na verdade, a posição de Jesus foi ao lado de Deus, ao lado da palavra. E quanto às questões mundanas, como essa questão do tributo, por exemplo, ele foi imparcial. Ele não ficou nem ao lado dos judeus, que, na verdade, não queriam pagar o tributo, nem tampouco ficou ao lado do imperador só pelo fato de ter mandado dar a César o que é de César. Ele apenas justificou que o tributo deveria ser devolvido ao dono, já que a imagem e a inscrição que estavam na moeda eram de César, então era justo devolver aquilo ali a ele, né? Então, o que na verdade foi o exato posicionamento de Jesus e a grande ênfase disso tudo foi quando Jesus disse que devemos dar a Deus o que é de Deus. Então isso aqui era lícito, o mais lícito de tudo a ser feito, dar a Deus o que é de Deus. Eles perguntaram, é-nos lícito dar tributo a César ou não? A questão não é essa, a questão é-nos lícito dar a Deus o que é de Deus. Então o fato deles pagarem aquele tributo a César não ia contra a lei de Deus, né? Porque, como eu já falei, era justo porque era direito dele, porque estava ali a imagem dele, a inscrição dele, enfim. Mas muitas outras coisas que eles faziam e que nós fazemos, e muitas outras que nós deixamos de fazer, vão contra a lei de Deus. E muitas vezes a gente está tão distraído com outros assuntos que não tem nessa importância, que não tem nada a ver, e deixamos de dar a Deus o que é de Deus. Então, será que essa parte eles estavam fazendo? Será que eles estavam preocupados com o que era de Deus? E nós, será que nós estamos fazendo isso? Ou será que estamos retendo aquilo que é de Deus, aquilo que é direito de Deus? Obediência, adoração, entrega, consagração, serviço, todas as outras áreas da nossa vida, né? Porque nós somos propriedade de Deus, Ele nos comprou. Então, Ele tem todos os direitos legais sobre nós. Então, será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Ou será que nós estamos nos posturando tão preocupados com as outras questões, com as outras coisas que não têm tanta importância assim, né? Então, é uma questão muito importante para a gente refletir e aplicar na nossa vida, né? Imitando Jesus, mesmo na sabedoria e na prudência com que ele se comportava diante de questões polêmicas, sempre se colocando ao lado da palavra, né? Sempre se posturando ao lado de Deus, ao lado da Bíblia, tomando cuidado com as palavras ditas, com a forma com que as palavras são ditas também, estando sempre atentos e ligados com Deus. Isso é muito importante para que a gente possa perceber as astúcias do inimigo, que muitas vezes usa as pessoas para nos tirarem do sério, para nos tentar a dizer o que a gente não tem que dizer, a dizer de forma equivocada, né? Alterando nossos ânimos. Não é isso que a gente tem que fazer, não é dessa forma que a gente tem que reagir. Então, sempre nos posturarmos ao lado de Deus e dar a Deus o que é de Deus. Esse é o foco dessas questões todas, né? Dar a Deus o que é de Deus. Isso sim é que a gente tem que se preocupar. Isso sim nos é lícito, dar a Deus o que é de Deus. Então, precisamos saber primeiro o que é de Deus, né? A minha vida é de Deus e tudo que envolve a minha vida é de Deus. Então, será que eu tô dando a Deus o que é de Deus? Ou será que eu tô retendo alguma coisa e dessa forma agindo de maneira equivocada e dessa forma deixando de viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Então, o foco, dar a Deus o que é de Deus.
Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já. Bem, queridos ouvintes, chegamos então àquele momento também muito especial, que é o momento da nossa oração. Depois de nós ouvirmos a reflexão da palavra do Senhor, vamos então falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento especial em que podemos falar contigo, ó Pai, sobre um assunto tão importante. Então, meu Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a superarmos as pressões que a vida diária tenta nos impor, meu Deus, tentando roubar de nós o tempo precioso que nós precisamos nos dedicar a Ti, voltar as nossas atenções completamente para o Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa cuidar de nós. Porque afinal de contas, Senhor, nós pertencemos a Ti, o Senhor pagou um alto preço por nós, o Senhor nos comprou com o sangue precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, meu Deus, nos ajude a administrar melhor o nosso tempo, a organizarmos melhor a nossa agenda, Senhor, para que nós não deixemos de fazer o mais importante, pois a Tua palavra nos orienta a buscarmos primeiro o Teu reino, meu Deus, e a Tua justiça, porque assim as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a dar ao Senhor o que realmente pertence ao Senhor, ou seja, o nosso melhor tempo, a melhor parte da nossa vida, para que possamos, Senhor, realmente poder usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e, acima de todas as coisas, deixar o Senhor usar as nossas vidas da maneira que lhe convém. Meu Deus, muito obrigado pela possibilidade de podermos refletir em assuntos tão importantes, meu Deus. Te agradecemos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus queridos irmãos, estamos então chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Vidrados na Palavra. Muito bom, então, poder também deixar com você, mais uma vez, as nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3. Você se inscreve lá na nossa página e vai poder acompanhar todos os nossos cultos ao vivo pelas nossas transmissões, as nossas lives, também lá no nosso canal do YouTube, Nova Vida Itaipu 3. Você se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like e acessa o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Também o nosso podcast, para a gente é um prazer ter você com a gente nesse espaço tão importante, que você possa lá, na abertura do nosso podcast, quando você for ouvir, você vai achar lá um link, você acessa aquele link e vai poder então enviar para nós a sua mensagem de voz com as perguntas que você desejar fazer sobre os assuntos que nós temos tratado aqui. Quero agradecer a participação da nossa irmã Ariane Lima, foi um prazer mais uma vez poder estar com você, Ariane, que Deus continue te abençoando e usando a sua vida para abençoar outras vidas. Bom, meus queridos irmãos, ficamos por aqui então. Assim se despede o seu irmão e amigo, pastor Osiris Santos, desejando do fundo do meu coração que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo podcast. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fique com Deus. Bem, queridos, estamos encerrando o nosso episódio de hoje.
Foi muito bom estar com você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Vidrados na Palavra. Tchau, tchau.